Trindade é um mistério para todos nós. A gente não faz sequer teologia para entender ou para explicar a Trindade. O máximo que a gente pode fazer é glorificar a Trindade. Trindade é algo que não cabe nesta mentalidade limitada e humana que nós temos. Mas nós aprendemos a glorificar a Trindade na palavra de Deus. Cremos e confessamos um Deus triuno que mostra para nós, a partir desta relação perfeita em essência, o que significa ser também comunidade. E por isso Pentecostes é um assunto tão caro para nós, como Igreja de Jesus Cristo, e nós vamos refletir, portanto, nesse domingo de Pentecostes, essa perspectiva também que temos do nosso Deus, que vem até nós pelo seu Espírito. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma força, é uma pessoa. Já ouvimos aqui essa noite. Nós temos que refletir a nossa fé nessa perspectiva do Espírito Santo como uma pessoa. Em meados dos anos 600 antes de Cristo, quando o povo de Israel havia, mais uma vez, se perdeu no seu propósito pelo qual Deus havia criado, e andando perdido nos seus caminhos, Deus, naqueles anos, 600, note, antes de Cristo, mais uma vez, levanta um profeta para anunciar advertências ao povo de Israel, severas advertências àquele povo. O povo que estava se perdendo novamente em idolatria, em injustiça. O povo que mais uma vez se perdia no seu egoísmo, no seu orgulho, em querer ouvir profetas que pudessem massagear o seu ego. Deus levanta um homem chamado Jeremias, nome desse profeta. Um homem que foi rejeitado, ele foi espancado, ele teve que lidar com muitas contradições, por simplesmente anunciar ao povo de Israel que aquele povo rebelde seria levado cativo para a Babilônia. Não trouxe nenhuma mentira para a nação, a mais pura verdade. Jeremias traz um anúncio de juízo que pesa para a nação de Israel. Ouvir juízo nunca é uma coisa boa, né? Ninguém gosta. Mas era necessário, era preciso. Acontece que, em meio ao juízo anunciado por Jeremias, havia também uma mensagem de esperança para aquele povo. E Jeremias, ele declara então, em meio a uma profecia de juízo, ele também declara a seguinte mensagem de esperança. Assim como não se pode medir os céus, nem explorar os alicerces da terra, não rejeitarei o povo pelo mal que fizeram. Eu, o Senhor, falei. Jeremias, lá no finalzinho do capítulo 31, tem essa palavra. É impressionante como Deus valida sua promessa usando, veja, os limites humanos. Assim como não se pode medir os céus, nem explorar os alicerces da terra. Ele utiliza desse princípio, desse fator limitador para o ser humano para dizer, pois bem, da mesma forma eu não rejeitarei o meu povo. E até hoje, nós não conseguimos medir plenamente os céus, e até hoje nós não conseguimos explorar profundamente os alicerces da terra. Até hoje.
Se você der um Google lá, como eu fiz esses dias, para tirar a dúvida, lá vai dizer que a maior distância alcançada por um objeto feito por mãos humanas, em setembro do ano passado, esse objeto chegou a aproximadamente 25 bilhões de quilômetros da Terra. Veja, estou falando da sonda Voyager 1, lançada no espaço em 1977. O ano passado, alcançou 25 bilhões de quilômetros, talvez muita coisa ali especulativa ou dados técnicos. Aí, o dia que o noivo da Carol estiver aqui, o Josué, vocês perguntam para ele se confere. Exatamente isso, pode chegar a uma exatidão, a astrofísica dá para nós esses números. Mas, ainda que fosse, imagine, esse objeto distante da Terra, 25 bilhões de quilômetros, e ainda não chegou no fundo de um poço. Não se ouviu o barulhinho, né, de que chegou lá naquele finalzinho. A moedinha não fez ruído ainda. Ainda está indo. A Artemis 2, né, a missão da NASA tripulada recentemente, que foi até a Lua, nem pousou, deu uma volta lá e voltou, chegou a 406 mil quilômetros de distância. Então, um ser humano, vamos dizer assim, né? Ele conseguiu chegar nessa distância da Terra e ainda tem chão, gente. Ou espaço, melhor assim, né? Não conseguimos ainda hoje medir os céus. O ponto mais profundo da Terra, se a gente tentar descobrir, e os alicerces da Terra, o ponto mais profundo alcançado pelo ser humano foi no mar. Foi numa profundidade do mar, o abismo de Challenger, a fossa, nas fossas marianas, no Oceano Pacífico. Veja, o dado que tem, pesquisa em internet, 10.935 metros de profundidade. É o mais profundo que se chegou. O buraco em terra agora. Vamos cavar e vamos ver se a gente sai lá. Quando eu era criança, eu achava que se fazer um buraco, a gente ia chegar um dia no Japão, né? Encontrar o japonesinho, né? Mas não é bem assim, a gente sabe. E ainda que fosse, meu Deus, né? Ah, que buraco é esse? De qualquer maneira, algum doido lá na Rússia, só podia, resolveu cavar um poço, chamado Poço de Kola, e atingiu 12.262 metros de profundidade. E adivinha? Não apareceu nenhum brasileiro ou nenhum japonês nesse buraco. Dava para cavar mais. Não se achou o alicerce. Então, até hoje, o ser humano não consegue nem medir os céus, nem explorar plenamente os alicerces da terra. E por isso nós podemos falar ainda hoje. Da mesma forma, o Senhor decidiu, por sua promessa, ainda hoje, não rejeitar o seu povo. Entendeu? O que o Senhor quis dizer? 600 antes de Cristo, imagina, Jeremias poderia pensar, mas algum dia alguém vai conseguir medir esse céu aqui. Ou algum dia alguém vai conseguir achar o alicerce desse negócio aqui. Passaram-se mais de 2.000 e tantos anos, e a gente, mais de 2.500 anos, e a gente ainda não consegue medir os céus, nem achar os alicerces da terra. E a verdade de que o Senhor estabeleceu já naquela época da limitação humana permanece ainda hoje, mas o que é mais importante nesta palavra? A verdade da ilimitação do amor de Deus pelo seu povo continua sendo verdade. O ser humano já alcançou grandes profundidades, mas continua ainda limitado. Que significa dizer que os limites humanos ainda continuam muito, muito claros. Mas também precisamos esta noite entender nesta palavra
que o amor ilimitado de Deus por nós também continuam muito claros. Muito claros. E por mais que seja difícil para a compreensão humana, como tem sido difícil para nós medir os céus ou alcançar os alicerces da terra, entender esse amor ilimitado, grandioso, maravilhoso de Deus, é a mais pura verdade, porque o profeta Jeremias escreve: eu, o Senhor, falei. Não é minhas palavras, não são minhas palavras, não são palavras de Jeremias, é palavra do Senhor. Ele decidiu, apesar de pecadores e rebeldes que somos, não rejeitar o seu povo. O Pentecostes, ele nasce exatamente desta promessa. Porque o problema do povo de Israel, como é o nosso também, nunca foi falta de informação. Deus sempre foi muito claro na sua lei. O problema do povo de Israel, e nosso também, é aqui, ó. É o coração. A necessidade de um coração transformado. Eles tinham a lei, eles tinham templo, eles tinham sacrifícios, eles tinham todas as orientações religiosas dadas já por Moisés, afirmadas pelos sacerdotes, puxãozinho de orelha lá e cá pelos profetas, e o coração ainda continuava endurecido. Como diz Isaías, vocês são um povo de dura cerviz. Lembra? Cerviz de cervical? Um povo que custa se dobrar. Um coração empedrado. Difícil de obedecer. Mas isso era só o povo de Israel, né? Eles continuavam longe de Deus. Com tudo. Jeremias então anuncia para este povo algo que vai trazer sentido para aquele povo e para nós também hoje. No mesmo contexto desta palavra que eu acabei de falar para vocês, de Jeremias 31, lá Jeremias ainda anuncia a palavra do Senhor dizendo o seguinte: farei uma nova aliança. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Não é mais pedra. Vai ser no coração. Não vai ser mais mandamentos externos. Agora vai ser uma aliança firmada na presença, na vida e no coração deste povo. Não se trata mais de rituais, mas de uma habitação. O meu Espírito vai habitar neste povo. E é o que acontece no Pentecostes. Que não é um evento, tá, gente? É uma promessa cumprida. O Espírito Santo vem, e ele vem para habitar, para transformar, ele vem para selar o povo, e ele vem para escrever Cristo em nossas vidas. E aí eu quero pegar esta promessa já feita, não só para Jeremias, tem outros profetas que vão anunciar a respeito do Espírito de Deus sendo derramado. Mas olha o que Paulo vai dizer aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13 e 14. Obrigado, Davi. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação.
E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Selados, irmãos. Agora, eu quero ler com vocês um outro texto que está na carta que Paulo escreve aos Coríntios, a segunda carta, o capítulo 3, o versículo 2 e 3. 2 Coríntios 3, 2 e 3. Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o quê? O Espírito, com E maiúsculo, do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo, por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer alguma coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Selo. Carta. Que dois símbolos importantes para a gente refletir a natureza da ação do Espírito de Deus na nossa vida. Em Efésios, ao falar do selo, no mundo antigo, isso tem um impacto muito forte, talvez hoje para nós não tanto mais, mesmo porque selo para o nosso tempo já é pouco ou bastante diferente do mundo antigo. E para muitos jovens hoje, selo então é uma coisa que vocês vão ter que explicar em casa para eles, vocês sabem disso. Mas para quem escrevia a carta aqui, quem escreveu carta? Quem escreveu carta para sua namorada, para o seu atual esposa? Várias cartas, várias. E para não pagar tanto, 1 centavo, minha esposa já lembrou aqui, escrevia no lado de fora do envelope, carta social. Os jovens depois perguntam para os pais o que isso significa. Mas chegava. Só não podia colocar mais que um envelope. Pesou acima do permitido, já não era mais selo social, tinha que pagar uns centavos a mais. E se queria mandar presentinho, aí era outro jeito. Fato é o seguinte, gente, a carta chegava no destino. E a garantia de que aquela carta iria chegar no seu destino, adivinha o que era? O selo. O selo. Ainda hoje, faz o teste. Escreve uma carta. Pode escrever para mim. Se você não tem ninguém para mandar, manda para mim. Regis, trata-se de um teste. Ponto. Coloca dentro do envelope. Vai no correio. Sela. Entrega para o agente do correio. E depois que você entregou na mão dele, fala para ele assim, viu, eu esqueci um negócio. Tu pode devolver a carta para eu colocar dentro? E ver o que ele vai te dizer. Se você consegue pegar essa carta de volta. Se ele for cumprir
a regra da lei, e a regra, como dizia o Arnaldo César Coelho, é clara. Só, meu amigo, o destinatário pode abrir essa carta. Somente. Porque ela está selada. Imagine na época onde isso tinha um peso de importância ainda maior. Onde o selo não era ali um monumento cultural do Brasil, mas sim o registro do anel do imperador ou do rei. Na cera, no selo, aquilo indicava propriedade, autenticidade, proteção. É inviolável, ninguém pode abrir isso aqui. Representava autoridade. O rei selava, o imperador selava os documentos. Um proprietário selava ali as mercadorias, ou o pastor, mesmo os animais. E o selo queria dizer o seguinte: isso aqui pertence a alguém. O que é o Pentecostes? Deus colocou sua marca sobre nós. O Espírito Santo é a confirmação de que nós pertencemos a Cristo. E um mundo, gente, de identidades fragmentadas, onde todos são onde a pessoa é de todo mundo e todo mundo não é de ninguém. No mundo onde as pessoas se perguntam, e aí, eu pertenço a qual grupo? No mundo onde jovens, adolescentes, estão perdidos tentando se encontrar em qual tribo participar, e de qual grupo ele pertence, e de como eu vou viver esta identidade. Será que é uma roupa? Será que é um iPhone? Será que é um determinado estilo, um jeito de falar? Como é que eu me identifico com esse grupo? E você está num mundo fragmentado, onde você não consegue mais encontrar um senso de pertença. Imagine a importância desta verdade sobre nós. Tão simples. Você pertence a Deus. E a prova disso é que existe um selo na tua vida. É o Espírito do Senhor. É Deus dizendo, bradando para o mundo: você é meu. Este povo me pertence. Esta igreja é minha. A beleza das palavras de Jeremias, ele vai escrever: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, a partir deste selo. Pentecostes é Deus cumprindo justamente esta promessa. O Espírito Santo, que vem, que é derramado, que habita em nós, nos sela. E isso faz todo sentido num tempo onde nós somos perturbados com tanta ansiedade, com tanta insegurança, com tanta necessidade de validação, com tanta busca de pertencimento. Temos um selo do qual diz para nós: você pertence a alguém, você pertence a alguém, em você habita o Espírito da verdade. Isso te dá firmeza, clareza, autenticidade. Você não tem que fingir que é nada. Você não é um produto falso. Você não é uma mentira. Você carrega um selo autêntico que corresponde à verdade de quem você é em Cristo. No mundo onde muitos ficam tentando justamente colocar em sua vida um rótulo, dizendo que você é isso ou é aquilo. Se você é de esquerda ou de direita, se você é feio ou é bonito, se você é isso ou é aquilo, pobre ou rico. Simples. Deus vem e te sela e diz uma única coisa: você é meu. Olha que leve. O que somos? O que nos define? Precisamos deixar que a nossa profissão nos define, que o nosso dinheiro no banco nos define, que os outros nos definem? Não. Só precisamos crer que temos um selo que garante para nós: você é um filho e uma filha amada por Deus. E tem uma promessa
que se cumpriu na sua vida e um Espírito que testifica isso no teu coração e comunica esta verdade profunda pela fé, é verdade, você precisa crer nisso pela fé, mas é o que o Espírito vem e confirma no nosso coração, somos filhos de Deus. Eu falei essa semana, em alguns grupos, da dificuldade de a gente lidar com esta pergunta da certeza da nossa salvação. Dificuldade vem quando nós esquecemos da promessa, do selo garantidor, e ficamos buscando em nós alguma coisa que valide esta certeza, alguma coisa que autentica esta certeza, alguma coisa que nos dá a convicção. Não, eu sou salvo mesmo. Nós não encontramos. Não vamos encontrar, jamais. Porque a salvação, ela não vem até nós por um mérito nosso. Ela vem até nós por graça do Senhor. E como é que Ele confirma isso na nossa vida? Com o seu selo. Você quer ter certeza da salvação? Não olha para as suas obras. Não olha para o cristão bonzinho, melhorzinho que você se tornou. Não, não é lá que você vai encontrar a resposta. Quer ter segurança da salvação? Quem confirma isso na sua vida é o Espírito Santo. Se você tem insegurança disso, eu te recomendo não a procurar a verdade, mas a se encher dela. Eu te recomendo a buscar ser cheio do Espírito, que é o único que pode te dar esta segurança. É o selo da promessa. O Pentecoste responde esta pergunta. Você pertence a Deus e ponto. E se uma carta selada nos nossos dias ainda hoje só pode ser aberta pelo seu destinatário, simples assim, quanto mais você e eu, comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo na cruz e selados com a promessa do Espírito Santo, quem você acha que tem o direito, a garantia, e já está sobre nós? Quem você acha quem tem o direito sobre nossas vidas? Quem? Quem, gente? O pecado, já não somos mais escravos do pecado. O vizinho, o fulano que me xingou no trânsito, o Beltrano que falou que eu sou isso ou aquilo, a minha baixa autoestima, as minhas angústias que vivo ainda neste corpo, quem? Quem tem direito sobre a minha e a sua vida? Quem? Senão aquele que te comprou por um alto preço e colocou um selo. Tu és meu. Não podemos reduzir o efeito do que Jesus fez na cruz, tampouco negligenciarmos a realidade do selo garantidor que nos dá convicção. É Deus que é Senhor sobre a minha e a tua vida. E isso é suficiente. Não para baratearmos a graça e fazermos agora, já que está garantido, vou fazer o que quiser. Então você não entendeu nada. Mas isso é para encorajar o teu e o meu coração, para sabermos o seguinte: este mundo de trevas mal, aonde o império das trevas reina, governa, ele não produz mais efeito sobre a tua vida e a minha, porque Jesus Cristo nos comprou e nos selou. Nós estamos verdadeiramente livres. E o que a gente faz com os nossos fracassos, com os nossos medos, com a nossa culpa, com o nosso passado? Lembremos da promessa e apresentemos tudo isso diante do Senhor e tenhamos clareza, quem manda em quem? Quem é Senhor sobre a minha vida? Para nos deixar ainda mais fortalecidos, o Senhor vem até nós e nas palavras do apóstolo Paulo, nos dá esta clareza ainda maior do que é a ação do Espírito de Deus na nossa vida, se já não bastasse o selo em nós, nos dando
autenticidade, esta segurança, esta clareza, este pertencimento, Paulo ainda escreve que o Espírito do Senhor escreve o próprio Cristo em nossos corações. Olha que palavra. Aquilo que por força da lei a gente não conseguia absorver e praticar, agora nós temos a promessa de que o Espírito agirá de uma maneira absolutamente diferente. Não será mais uma instrução em pedra fria, mas será agora escrita no nosso coração. É uma transformação não mais de fora para dentro, mas de dentro para fora. Vós sois a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo meu Espírito, o Espírito do Deus vivente. Que imagem! Que comparação linda! Se lá no Antigo Testamento a lei estava lá escrita em tábuas de pedra, aqui o cumprimento das palavras de Jeremias no capítulo 31. Pentecostes é isso. A lei sai da pedra e entra agora na alma, pelo Espírito do Senhor. Não se trata de uma religião, se trata de uma vida transformada. Qual é a minha religião? Qual é a tua religião? Não tem nada a ver mais com isso. Agora é o próprio Deus habitando em nós e escrevendo a vida de Cristo na nossa vida, para que sejamos lá no mundo uma carta viva do próprio Deus, testemunhando que somos de Deus e pertencemos a Ele, e que estamos anunciando a grandiosidade do agir de Deus em nossas vidas, pelo que Cristo fez no poder do Espírito Santo. Uma carta viva que testemunha as misericórdias e a graça do Senhor para quem nos lê. Se você e eu somos uma carta, o que o mundo está lendo? O que o mundo está lendo? Eu desejo que o Espírito Santo esteja escrevendo Cristo em sua vida para que o mundo leia não outra coisa senão o próprio Cristo em nós. É isso que fará de nós uma igreja de esperança para este mundo cansado de ler notícia ruim. Abre o jornal, liga a TV, é um banho de sangue, de corrupção, de falsidade. E nós somos que tipo de notícia neste mundo? Deus deseja que sejamos notícias de esperança, mas para isso o teu e o meu coração tem que ser um papel cuja tinta da caneta de Deus será escrita com um preço que foi pago e não barato na cruz, e pelo poder do Espírito que vai operar em nós aquela mudança, aquela transformação que nós somos incapazes de fazer em nossas próprias vidas, mas o Espírito faz. Você pode dizer assim, mas Regis, eu sou muito teimoso. Olha, parabéns, bem-vindo ao clube dos obstinados. Eu também. Porque nós somos um povo teimoso, obstinado, de coração duro. E a lei, ela não opera absolutamente nada, a não ser denunciar quão duros somos. Só. Mas o que quebra este coração de pedra, o que quebra o teu coração endurecido, é aquilo que palavra nenhuma, humana, nenhum, tem capacidade de quebrar e transformar. Nem o mais amoroso pai ou a mais misericordiosa mãe não consegue quebrantar um coração de um filho tão rebelde, tão teimoso que somos, mas o Espírito Santo pode. Porque não vai ser mais por força e nem por violência, mas esse Espírito que tem o poder de entrar no nosso coração e nos convencer do pecado, ele pode quebrantar a minha vida e a tua. Ele faz obras maravilhosas, inacreditáveis. Gente que ao longo da história, tal como aquele homem de Gadara que vivia como um bicho, um animal,
fazendo coisas que não é nada humano, para a gente entender o que o ser humano é capaz de fazer. Pode pegar o pior ser humano, mas se o Espírito da vida, o Espírito da verdade, se o Senhor, pelo seu Espírito, entrar no nosso coração, Ele pode mudar e transformar, sim. Sim, Ele pode. Mas, Regis, você não sabe como aquela pessoa é, ou como eu sou. Nem preciso saber. Mas eu tenho a certeza de uma coisa: que ninguém, por pior que seja, foi criado por um outro Deus. Ninguém. Por pior que seja, ainda é obra deste Criador. E se Ele é o Criador, Ele nos conhece. E Ele sabe o que a gente precisa. E Ele sabe chegar lá naquele íntimo que eu e você não conseguimos. Ele sabe. Porque esse Espírito penetra corações. E é apto para discernir todo e qualquer tipo de intenção e emoção. E Ele quebranta. Ele não só quebranta. Ele revigora, Ele dá vida. Ele traz à vida aquilo que um dia estava morto. Ele reforma aquilo que um dia estava quebrado. Porque isso é obra do Deus que tem todo o poder e autoridade sobre nós. A religião, Paulo quer dizer isso. Pode até pesar. É verdade, a letra é um peso. Mas o Espírito, ele traz vida. Vocês são cartas. E o mundo lê isso. O mundo lê isso. A igreja se tornou um testemunho vivo do Evangelho. E por isso o Pentecoste, ele é tão necessário para transformar pessoas, vidas, que agora vão poder testemunhar desta boa notícia neste mundo. Eu estou encerrando. Eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que o Espírito Santo quer fazer na tua vida ainda hoje. Não é a obra que Ele está iniciando hoje, mas ainda hoje Ele quer continuar atuando na sua vida. Jeremias anunciou: escreverei minha lei no coração deles. Séculos passaram e veio o Pentecoste e o Espírito Santo foi derramado. Selou pessoas no dia de Pentecostes lá em Jerusalém, mas ainda hoje Ele continua selando vidas e transformando corações. E ainda hoje Ele quer fazer isso na nossa vida, na sua vida. Eu gostaria que você permitisse, por um instante, que esse Espírito possa comunicar e testificar no teu coração essa verdade. E eu não quero que você faça isso por mim. Faça por ti. Porque se ainda hoje você ouvir a voz do Espírito de Deus, o pedido do Senhor é simples: não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Talvez você está cansado, vazio. Talvez você esteja desanimado de tentar sustentar uma fé que é apenas exterior, de aparência. Talvez você está no teu limite religioso e quer dar um basta nisso. Talvez hoje seja uma noite de salvação para você também. Onde você não precisa mais viver pela expectativa da religião, mas pela verdade libertadora do Evangelho. Pela verdade libertadora que somente o próprio Deus pode realizar na tua vida pelo seu Espírito. E Ele pode fazer isso na sua vida. Basta você ter fé. Porque até hoje, nós não conseguimos medir os céus e nem achar os alicerces da terra.
E ainda hoje, o Senhor continua te amando ilimitadamente. E se tem uma coisa, uma verdade que Ele quer anunciar no teu coração para que tu creia, é isso. O Brennan Manning, ele escreveu um livro, Evangelho Maltrapilho. Ele escreve isso. No céu, talvez, a única pergunta que Deus vai fazer para mim será essa: você acreditou que eu te amei? Porque tudo que Deus deseja comunicar para nós é isso. A verdade do seu amor, que nos liberta do pecado, que nos perdoa, que nos tira das garras e da prisão deste mundo e que nos transforma para verdadeiramente sermos livres e pessoas em santificação para se parecer um pouco mais com o Filho de Deus, o próprio Cristo. Esse Espírito deseja continuar selando vidas e transformando o nosso coração. Amém?